pessoal, eu sou o David. E eu sou a Luana. A gente está aqui hoje para contar um pouquinho como é que foi esse negócio da gente vir para a Itália, né? Isso. Na verdade começou assim, nós estávamos orando por algumas coisas da nossa vida, com relação ao trabalho, com relação a alguns projetos que a gente tinha, e Deus deu uma palavra dizendo assim que Ele iria abrir uma porta. Então a palavra que Deus deu foi assim: eu vou te abrir uma oportunidade, você vai receber uma proposta, e essa proposta que vai chegar para você é uma proposta minha, e eu quero que você aceite, né? Foi assim. Eu até brinco que eu falo assim, que quando Deus falou é uma proposta minha, eu quero que você aceite, eu entendi que haveria algumas coisas, ou haveria talvez alguma coisa que eu não iria em primeiro momento desejar aceitar. Sim. Então eu já fiquei esperando, falei, ai, vem uma proposta meio louca, eu vou receber. Não vai ser tão bom assim. A gente ficou esperando assim, alguma coisa vai ter nessa proposta que eu vou querer não aceitar ela, por algum motivo. E isso e foi passando o tempo, passou uma semana, 2, 3, passou um mês, depois de um mês, lembro que eu orei e falei, poxa senhor, o senhor falou que eu recebi uma proposta, até agora não aconteceu nada, né? E nós oramos ao Senhor, e naquele fim de semana meu pai me procurou, falou, David, seu tio vem aqui pro Brasil, ele está na Europa, mas ele virá pro Brasil, e ele vai fazer 2 dias de pregação, nós vamos fazer uma campanha de 2 dias aqui, 2 cultos seguidos, um culto numa quarta, um culto numa quinta-feira. O meu tio é o Dario Martini, ele é pai do Luca Martini, que é bem conhecido na internet, é meu primo. E eles vieram, meu pai falou comigo no sábado, eu falei, poxa, que legal. Nós anunciamos na igreja e meu tio veio na quarta e na quinta-feira, né? E eu sempre gostava quando meu tio vinha para casa. Isso foi em 2017, né? Isso foi em outubro de 2017. Outubro de 2017. Agora, só para deixar registrado, a gente está em setembro de 2019. Há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás. E aí quando meu tio veio, ele veio, fez a campanha, fez o primeiro dia da campanha. E como acontece toda vez que o pessoal vem, principalmente quando é família, nós reunimos no almoço, fazemos um almoço especial na hora do almoço, reúne a família, né? Então a gente vai correndo o serviço, almoça rápido, depois volta a trabalhar. E fizemos o culto na quarta-feira, aí na quinta-feira teve o almoço da família. Teve o almoço na quarta e na quinta, né? E aí na quinta-feira teve um outro, nós almoçamos na quarta, na quinta-feira teve o almoço, e na quinta-feira durante o almoço meu tio falou assim, poxa vida, a igreja tá legal, poxa, o trabalho de Deus tá bonito, tá... nós temos trabalhado bastante. E ele falou, por que vocês não... meu tio falou pra mim, por que você não pensa você não pensa em ir pra Europa, ir pra Itália, pregar na Itália? Porque seu tio já morava aqui há 8 anos? Eu não sei se ele já morava aqui meu tio o Dário já evangeliza a Itália faz muito tempo. Faz mais de 10 anos que ele evangeliza. Mais de 10 anos, né? E ele falou, por que você não vai para a Itália? A igreja aqui tá bem, tem bastante gente. Na verdade, segundo ele falou assim, tem muita gente na igreja, tá todo mundo muito, muito junto aqui. Vocês podem fazer mais do que ficar todo mundo só aqui, fazendo uma obra aqui. Aí você aproveita, tira a cidadania italiana. E várias vezes meu Deus já tinha falado comigo sobre cidadania. Eu sempre, sinceramente, sair do Brasil nunca foi algo que eu desejei. Ficar longe da família sempre foi algo que a gente nunca pensou muito, né? Não, eu sempre pensei em sair do Brasil, mas para passeio, né? Fazer um passeio em Nova York e voltar. Sim, Mas um passeio na Europa e volta. Mas eu nunca tinha desejado mesmo morar fora do Brasil, nunca foi um plano meu. Então eu falei, não, legal, tio, bacana, tal, mas eu falei meio que desconversando, querendo fugir da conversa. Isso na hora do almoço. Aí nós voltamos a trabalhar e na quinta-feira teve o culto normal, o culto à noite de novo. Tava o meu tio, tava o Luca. No final do culto, eu fui conversar com o meu tio para me despedir dele, para agradecer. Falou, tio, obrigado por ter vindo, foi muito bom, muito bacana. E aí eu falei assim, depois a gente conversa aquele negócio da Itália, da cidadania, mas foi um depois meio que querendo... Deixa aí, depois. Depois, sabe quando você dá aquele depois, falando depois nunca mais, esquece essa conversa? Isso não me interessa, não quero. Foi um depois meio fugindo da conversa. E aí a hora que eu falei, não, depois a gente conversa, ele falou assim pra mim, não, olha, eu já te fiz a proposta que eu tinha que fazer. Agora você ora e fala com a tua família. Né? Foi assim que ele falou? Foi. Você ora e conversa com a sua família. Certo. E aí a hora que ele falou, eu já fiz a proposta, essa palavra proposta, o Espírito Santo falou no meu coração, olha, você vai receber uma proposta, eu vou te abrir uma porta onde uma coisa que eu quero.
Então, é para você aceitar. Eu quero que você aceite porque é algo que eu tô te mandando. Eu quero, é uma proposta que é minha para você. Então eu entendi que era algo de Deus, né? Aí nós começamos a orar. Começamos a orar para ver o que Deus falava. Isso foi na quinta, né? Foi na quinta-feira. Aí a gente conversou, final de semana, e iniciamos na segunda-feira a campanha de oração. 7 horas da manhã numa segunda-feira, não foi? Se você saiu 7 horas para trabalhar. A gente começou essa campanha numa segunda-feira, 7 horas da manhã. E quando deu, acho que 9 horas, mais ou menos. 8h30. 8h30 da manhã da mesma segunda-feira. A minha sogra ligou no trabalho do David, porque ela também estava orando sobre isso. E Deus deu uma palavra para ela, que é Isaías 6. Um texto bíblico, Isaías 6, que é o chamado de Isaías. E aí, como que foi lá que ela te ligou? Você falou o que pra ela? Não, quando ela ligou, ela falou assim, David, eu estava orando, o Espírito Santo me deu esse texto, Isaías 6:6, né? A quem enviarei, quem há de ir por nós. Eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E ela falou assim, olha, eu estou entendendo que realmente Deus está confirmando que é da vontade dele. Sim. Que vocês irem para a Itália, vocês começarem a trabalhar com missões lá na Europa. E aí eu falei, amém. Geralmente eu falo que Deus demora para responder. Às vezes passa muito tempo buscando, Deus demora para responder. Sim. Mas ali foi muito rápido, né? Tudo relacionado à Itália, sempre que a gente pedia uma confirmação de Deus, ele sempre respondia prontamente, né? Sempre muito rápido, porque a gente entendia que era realmente vontade dele que a gente estivesse aqui. E aí você ligou pra mim? Eu liguei pra Luana, falei, Luana, minha mãe me ligou, Deus deu uma palavra, e o texto foi Isaías 6:6. Aí eu até dei risada na hora, né? Porque antes, 4 anos antes daquela data, eu tava orando, pedindo direcionamento de Deus pra saber qual que era o meu ministério. E Deus me deu esse texto. Só que ele me deu esse texto, mas ele não explicou. Eu fiquei sem entender na época. Eu falei, tá, é o chamado de Isaías, mas e agora? O que eu faço? Mas Deus não me deu um direcionamento. Ele só me falou essa palavra. E eu guardei essa palavra no meu coração. E aí, 4 anos depois, quando a gente tava... Eu nem lembrava mais disso. Aí o David me ligou, falou de Isaías 6. Na hora o Espírito Santo me lembrou daquele dia que ele me havia me dado esse texto. Eu falei, é a resposta de Deus. Além de ser um chamado, né? Tipo, quem irei, né? A quem irei, quem há de ir por nós. A quem enviarei. E quem há de ir por nós. Aí Isaías fala, estou aqui, envia-me aqui, envia-me a mim. E aí foi o que a gente fez. A gente aceitou entendeu que era realmente ser direcionamento de Deus pra gente. E estamos aqui. Não, mas aconteceram muitas coisas. Mas outras coisas aconteceram. Então depois disso eu liguei. E como eu falei, isso foi 2017. Depois disso eu liguei pro meu tio de novo. Ele tava no Brasil, ele falou, tio, tá no Brasil ainda? Tá, tô no Brasil. Eu liguei, fiquei pra passar a semana, que eu falei que ia orar a semana. Na segunda-feira seguinte eu liguei pra ele e falei, tio, tá no Brasil? Tô no Brasil. Ele falou, não foi na segunda, foi na quinta daquela semana. Eu falei, liguei pra ele confirmou que tava no Brasil. E eu falei assim, olha, nós temos uma resposta naquilo lá, Deus falou com a gente, que o tio pode passar aqui. Não, eu vou na sua casa um dia. Quando o tio vem? Eu vou na quarta-feira. Da outra semana. Eu falei, tá bom, então esperamos o tio na quarta-feira. Mas ele teve um contratempo na quarta-feira, ele não conseguiu vir na quarta, ele ficou de vir na quinta. Ele falou, eu vou confirmar na quinta. E não consegui, e não falou nada na quinta-feira. Então eu falei, olha, eu acho que o tio não vem, né? Aí a gente já ficou tendo a dúvida, será que era Deus falando mesmo? Nós ficamos, porque quando nós falamos, olha, nós temos que realmente orar se era Deus como falando, né? Porque acabou dele não vir. Porque era uma decisão muito forte, né? Aí, em todo detalhe a gente ficava... Quando foi na quinta-feira, 10 horas da noite, ele me ligou e falou, olha, eu tô chegando, vocês conseguem um hotel? Aí ele chegou 10 horas da noite, aí ele chegou meia-noite. Ele chegou meia-noite lá em Corderópolis, cidadezinha pequenininha, 20 mil habitantes. Só tinha um hotel na cidade, nós colocamos ele no hotel e conversamos na sexta-feira. Sexta-feira nós conversamos no almoço. Aí ele contou, ele falou assim, olha, David, é o seguinte, eu vim pro Brasil, eu vim para trabalhar, eu marquei com você na quarta, mas não pude, aconteceu um contratempo. E era coisa que era para eu levar 2 dias para resolver, né? E eu ia resolver isso na quinta-feira, então a minha previsão era ficar quinta e sexta resolvendo. Mas eu fiz em 2 horas. E ele contou, ele estava até feliz, eu falei, puxa, uma coisa que era para demorar tanto, tão rápido, eu tô em Bertioga, eu vou pra praia. Enquanto ele ia pra praia, ele falou, o Espírito Santo me parou. E eu fiquei parado assim, me parou, foi engraçado que eu fiquei parado assim, então,
não sei onde ele estava na rua, estava em algum lugar lá, eu não lembro onde ele estava. Fiquei parado, o Espírito Santo falou, você não falou pro sobrinho que você ia lá falar com ele? Vai falar com ele. E aí ele já puxou um táxi lá, já parou um táxi, foi pra rodoviária e foi de ônibus até a cidade. Então Deus confirmou ainda mais dessa vez. Mais uma vez. Né? E depois, então nós começamos a fazer a nossa parte. Nós entramos, nós movimentamos a documentação para tirar a cidadania. Eu tenho dupla cidadania, por ter descendência italiana, eu tenho a cidadania italiana. Então nós fizemos o processo, fez o reconhecimento da cidadania. Né? E desde então Deus tem confirmado que é a vontade dele pregar aqui na Itália. Sim. Quem não sabe, a Itália é um país com um problema sério no cristianismo, no evangelho, porque a Europa como um todo está se tornando um lugar muito muçulmano. Ela tem se tornado muçulmana, a Europa, e o cristianismo tem perdido muito espaço aqui. Então, com todo o respeito que a gente tem aos muçulmanos, nós somos cristãos, cremos no cristianismo e nós pregamos a nossa fé em Jesus Cristo. E nós temos trabalhado, temos pregado a fé aqui na Itália, aqui na Europa. A Itália é um país que ela precisa muito, muito, muito de evangelismo. Muito, muito mesmo. Aqui é um país que eles se dizem cristãos, mas é um cristianismo muitas vezes nominal. Sim. Né? E agora tem uma coisa interessante que acontece. É que no Brasil, que provavelmente quem está no Brasil vendo, geralmente quando se fala em missões, o pessoal entende missões para a África. Não que não seja importante, é muito importante fazer missões na África, é muito importante fazer o trabalho social com o pessoal mais pobre, é muito importante isso, mas por causa da Europa ser um lugar onde as pessoas têm um poder aquisitivo melhor, uma qualidade de vida melhor, infelizmente não se enxerga a Europa como um campo missionário. E por causa disso a Europa está com níveis extremamente baixos de cristianismo. Sim. O cristianismo verdadeiro, o cristianismo fiel, os crentes verdadeiros na Europa, eles estão realmente em um número muito pequeno. A maioria é nominal e ateu. E o islamismo tem crescido muito aqui. Então é um lugar onde se necessita de muita oração, muito trabalho, de muita perseverança, porque é um lugar onde Satanás tenta o tempo todo nos expulsar, o diabo tenta nos expulsar da Europa todos os dias, da Itália todos os dias, porque é um lugar que ele é muito, que Satanás luta muito para manter. Né? Se você estudar, por exemplo, a história da Itália, você vai ver quantas vezes já a Itália passou por momentos em que Deus agiu na Itália e que teve batalhas espirituais aqui. Né? O próprio apóstolo Paulo veio para a Itália pregar e teve problema. O apóstolo Paulo foi preso em Roma. Nós estamos aqui há 2 horas e meia de Roma. Do lado aqui, né? Então é um lugar assim, nós estamos assim, em Nápoles. Aqui em Nápoles tem um lugar chamado Pozzuoli. Pozzuoli foi um lugar onde Paulo passou. Pertinho. Paulo aqui. passou aqui perto de nós, então Paulo passou, ficou em Nápoles uma semana, Pozzuoli, que é vizinho, e subiu para Roma na última viagem antes de ele morrer. Então nós sabemos que é um lugar que, apesar de a maioria das pessoas olharem e falar assim, que bonito, tá na Europa, tá na Itália, é bonito, eu não ouvi falar, mas a briga espiritual é muito grande. Não é fácil. Todo dia é uma briga espiritual, até para você mesmo pregar para as pessoas, elas não são abertas para ouvir, né? Até quem se diz aqui católico, não, eles dizem que são, mas não praticam mais, porque a Itália é conhecida como um país extremamente católico. Né? Mas até isso vem caindo e templos vêm sendo fechados, pessoas não praticam mais nada, eles estão realmente bem necessitados. Eles estão necessitados da pregação do evangelho verdadeiro. Tá joia? Então, não se esqueça de orar para a Itália. Na sua igreja fale da Itália. Olha só, eu vou até perguntar para você. Pode perguntar para os missionários que você conhece, você vai ver que muitos não têm nem estatística do evangelho na Itália. A Itália não está, muitas vezes, mapeada como lugar de missionários, mas sim, é um lugar que tem muita necessidade. Não só como na Itália, como na Europa inteira. Na Europa toda. Em Portugal, Espanha, na Inglaterra também. Inglaterra é um lugar onde o ateísmo tem crescido muito. Muito, principalmente no meio jovem, assim. A gente precisa realmente se conscientizar da realidade aqui e enxergar aqui como um campo missionário e as igrejas olharem para cá e mandarem missionários para cá, né? Isso, com o direcionamento de Deus, que nem a gente fez, né? Não adianta também a pessoa acordar um dia e falar assim, eu acho que eu sou missionário, e da cabeça dela ela resolve fazer a obra. Não é assim que funciona. Se não tiver realmente um direcionamento de Deus e não for enviado por Deus, não consegue, porque a briga espiritual é muito forte.
É. Então tenha consciência do que está fazendo, não faça as coisas só sem oração, não faça coisas sem oração. Tenha em mente quem são as pessoas, os profetas que você tem ouvido. A Bíblia fala como você escolheu os profetas, ela fala que o profeta tem que ser a pessoa que você conhece, uma pessoa que você conhece a vida, sabe que é uma pessoa de Deus. Então não é qualquer um que é profeta chega na tua vida e profetiza. Tem que ser pessoas de Deus. No caso aqui eu falei de pessoas, as palavras de Deus pela minha mãe que tem mais de 30 anos de ministério, pelo meu tio que pregou em mais de 50 países já, que é uma pessoa que a gente acompanha a vida e que é uma pessoa de Deus, né? Então não foram palavras que vieram ao acaso de pessoas que eu nunca vi. Não, são pessoas que têm a vida no Evangelho, que têm a vida diante de Deus, né? Tive a aprovação do meu pastor, que é meu pai, que eu acompanho a vida e que tem a vida diante de Deus. Então, são pessoas realmente, nós sabemos que tem a vida diante de Deus. E debaixo desse direcionamento, debaixo dessa orientação, nós temos feito. É assim que tem que funcionar. Não pode ser da minha cabeça, não pode ser de qualquer forma. Sim, e cada um tem um chamado de Deus para sua vida, tem vários ministérios dentro da igreja. Às vezes a pessoa quer fazer missões, mas o chamado dela é para alguma outra área, então por isso que é sempre bom estar orando, buscando de Deus o direcionamento, porque não é fácil, né? Não. E às vezes a pessoa está em outra área e Deus chama para missões, que foi o meu caso. Eu sempre trabalhei no louvor e Deus me chamou agora para estar pregando a palavra fora do Brasil. Estamos fazendo isso. Sim. Né? Sim, 6 meses já. Então é isso aí, tá? Para você conhecer um pouquinho da nossa história, deixa o comentário aqui embaixo, se inscreva no canal. Achou. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber notícia, tá joia? Um abraço, Deus te abençoe. Tchau.